Graça e paz, tudo bem? Hoje, na nossa meditação, nós vamos falar sobre Orígenes. Quem foi Orígenes? Orígenes é a leitura de hoje. Não deu para ver direito, mas vamos lá. Olha só que legal, 29 de setembro, dos pais da igreja, né? O que Orígenes diz? Ele leu o versículo 26, o capítulo 26, versículo 1 de Levíticos, que diz assim, ó: Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem porei pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui ele está falando exatamente de ídolos, né? E ele continua: observe se ocorre ou não mudança nas pessoas que escutam honestamente os princípios da fé, harmonizados com nossa compreensão inata. Afinal, muitas instruções sobre coisas pervertidas têm o mesmo efeito. Implanta em mentes a crença de que imagens são deuses e que coisas feitas de ouro, prata, marfins, pedra merecem adoração. Contudo, o bom senso nos diz que Deus não é um pedaço de matéria corruptível, nem é honrado quando pessoas tentam dar forma a ele a partir de matéria morta ou fazer alguma imagem ou símbolo da sua aparência. Portanto, nós dizemos que imagens não são deuses e tais criações não devem ser comparadas ao Criador. Elas são pequenas se comparadas a Deus. Pequenas nada, elas são minúsculas, né? Se comparadas a Deus. Ele está acima de todas as coisas e criou, sustenta e governa o universo. Quando a alma racional reconhece seu relacionamento com o divino, imediatamente rejeita o que antes considerava deuses e retoma seu amor natural por seu Criador. Devido à sua afeição por ele, a alma o recebe. Orígenes aqui é dali de 205, né, 190 depois de Cristo, por ali. Então ele pegou o período da igreja, né, quente ali ainda de apóstolo Paulo, né, não deve ter conhecido o apóstolo Paulo, essas coisas, mas diga assim, pegou o pós-discípulos ali de Jesus. E aqui a gente entra em alguns confrontos, inclusive com a igreja católica, que utiliza-se de imagem, de escultura, tanto para o próprio Cristo como para várias outras pessoas. E aí quando se fala de Orígenes, ele era professor de catequese, né, da Grécia, né, na Grécia, e ele foi ordenado sacerdote e tudo mais por vários bispos e tudo mais. Então ele vem dessa linhagem que criou a igreja católica e ortodoxa grega e romana, né, que não passo mais à frente que veio se corromper, e não antes. Porque a gente tem até essa discussão, a primeira igreja foi a católica. Não existe isso, aqui já era uma igreja e era 205. Já existia, a igreja somos nós, né, e criaram o templo. Mas aqui a gente vai falar não só dessa idolatria à imagem, mas primeiro eu quero me atentar a essa idolatria à imagem, e eu quis falar dessa parte de Orígenes, da origem de Orígenes, que ele é dessa época e dessa galera. Então, inclusive, um professor de catequese. Depois foi nomeado sacerdote na Palestina. Um cara tão literal na palavra, que em Mateus, capítulo 19, versículo 12, é isso mesmo, 12, diz o seguinte, ó: alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros assim se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite, né? Ou seja, quem puder aceitar esse tipo de situação, então aceite. Eunucos, né, para quem, caso alguém não saiba, eram pessoas que cuidavam de rainhas, de princesas, de reis, né, e aí eles castravam os caras para que eles não pudessem ter, né, nenhum tipo de vontade e acabar fazendo alguma coisa com as princesas que eles cuidavam, né. E aqui ele diz o que, o Mateus aqui? Ele fala que algumas pessoas se fizeram eunucos, ou seja, deixaram de se casar. Não é que eles cortaram, não, eles deixaram de se casar para se comprometer completamente ao reino de Deus. A gente sabe que Pedro era casado, né? Ele tinha sua esposa. Não à toa que Jesus curou a sogra de Pedro.
E Paulo não casou, né? Então Paulo também escolheu se tornar eunuco por causa do reino de Deus. E Orígenes, ele escolheu, só que Orígenes, ele foi radical, ele realmente castrou-se a si mesmo, para não ter nenhum tipo de pensamento nem nada. E tem um versículo bíblico que fala, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça, que fala: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora, que é melhor entrar no reino dos céus apenas com o olho do que com os dois, né? E por aí vai. Então, às vezes não, a Bíblia às vezes ela parece um pouco radical em algumas coisas, mas ela tem que ser. Porque a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, quem coloca dúvidas, se talvez, mas é o diabo. A palavra de Deus ou é sim ou é não. Não existe meio termo. Não existe meio termo. E aqui, dentro da leitura do meu dia, eu estou lendo aqui o livro de Amós. E olha que legal, que vai casando as coisas, Deus vai nos falando, né? Aí aqui na Amós, capítulo 1, diz assim, ó: porém fogo na casa, no capítulo 1, versículo 4, porém fogo na casa de Azazel, e as chamas consumirão a fortaleza de Bem-Hadad. Derrubarei a fortaleza de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven. Aqui, Aven significa iniquidade. Aven significa iniquidade, ou seja, destruirei o rei que está no vale da iniquidade. E aquele que segura o cetro de Ben-Éden. Ben-Éden significa casa do prazer, né? Então, nós temos várias idolatrias hoje. Não é só a ídolos de imagem e escultura. Quando você idolatra o prazer extremo, seja sexual, entre outras coisas, quando você idolatra o dinheiro, quando você idolatra um time de futebol, né? Eu sou torcedor do Flamengo, tem uma página voltada ao Flamengo, mas por muitos e muitos dias, por um tempo para cá, até sobre isso eu tenho refletido e diminuído drasticamente a minha forma de acompanhar e de gostar. Ah, não, você está sendo radical demais. Não, gente. Ah, mas é só não idolatrar. Não adianta. Tudo aquilo que tira o seu tempo do reino de Deus te afasta de Deus. Tudo que... então vai ser só igreja, só igreja, só igreja. Não é igreja, porque a primeira igreja somos nós, então vai ser sempre só igreja. Eu sou a igreja. Mas a gente precisa... Ou a gente entende que tem um céu e que é pra lá que eu vou, e que é urgente a pregação do evangelho, e que é urgente que nós entendamos que o nosso lar não é aqui, e que o aqui é apenas para pregar as boas novas do reino. Enquanto a gente não entender isso e achar que a gente precisa... Não, mas a gente tem que ter uma vida, que eu ouço muito dizer, mas eu tenho que ter uma vida, que eu tenho que fazer algo. Enquanto você se preocupa com formações, emprego, em viagens e realizações pessoais aqui, vai te afastando do reino dos céus. Todas as coisas daqui tem que ser apenas uma mera conformidade, porque você está na terra, você é matéria e precisa. Mas o teu fôlego, a tua força, o teu coração, o teu empenho, o teu primeiro tem que ser o reino. E quando é reino, não é igreja, templo, é igreja você ser separado para Deus. Ah, fulano quer ser só o santo. Ser santo é ser separado para Deus. Não quer dizer que você não peca. E você peca e você cai. Só que quando você cai, você entende que você não é daqui, você sacode a poeira, você pede perdão, você se arrepende. O arrependimento é não fazer mais. E aí você muda toda a sua concepção, né? A gente precisa entender que Deus, ele tem pressa. Deus, ele tem pressa. Olha só, e aqui no livro de Amós, ele também fala sobre a idolatria. Olha só, destruiu o governador, ainda porque 4 anos nadei, cinza o sol do Edom, chamados assumiram as fortalezas do tumulto. Cadê aqui, ó? No capítulo 2, versículo 4, diz assim: diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque deixou-se enganar por deuses falsos, deuses que os antepassados seguiram. Porém fogo em Judá e as chamas os consumirão,
as fortalezas de Jerusalém. Então, gente, a gente aqui mais uma vez o Senhor nos alerta sobre essa idolatria. Então a gente precisa entender o seguinte: nós temos que ter cuidado com o que a gente se apega demais. Seja filho, seja esposa, tudo isso a gente se torna deuses. E eu estou falando também daquelas esculturas que eu vou ter que falar o nome bem escrachado, infelizmente, mas que tem na Igreja Católica. Mas não é só aquilo. Tudo aquilo que você empenha o seu tempo e aquilo que você se dedica de forma exacerbada, e o seu trabalho pode se tornar uma idolatria para você, a sua esposa pode se tornar uma idolatria para você, e volta a dizer, um time de futebol pode se tornar uma idolatria, principalmente para nós homens, tá? E o sexo pode se tornar uma idolatria para muitos homens e mulheres. Então a gente precisa mudar a nossa mente, como diz Romanos 12, 1 e 2, que é transformar a nossa mente, tá? E a gente precisa entender isso. Você precisa ter a sua mente transformada em Cristo. E é por isso que eu falei, a gente precisa ler a palavra, orar, jejuar e pregar o Evangelho. Se você ler a palavra, os seus olhos vão se abrir. Como o próprio Orígenes falou aqui, né, ele fala que se a gente for uma pessoa racional, gente, olha só. Ao final, muitas instruções sobre coisas convertidas têm o mesmo efeito. Implante em mentes e crenças que imagens são deuses que são feitas de ouro, prata, marfim, pedra. Contudo, o bom senso nos diz que Deus não é pedaço de matéria corruptível. Então, assim, e o próprio Deus não quer, gente. Gente, se ele quisesse que a gente fizesse qualquer tipo de imagem para ele, ele teria mandado fazer, gente. A única imagem que ele chegou a falar em fazer, vamos dizer assim, é que em alguns momentos do templo, quando ele mandou desenhar, pinta-se serafins, tem os serafins na arca do Senhor, né, um voltado para o outro, mas não para ser adorados apenas como uma imagem do que foi visto lá no céu. Então existe aquilo, né? E ele mesmo fala que não é para fazer imagem nem do que é visto no céu e na terra. Então a gente infelizmente adora pessoas. Então você não pode adorar pastor, você não pode adorar apóstolo, bispo, padre, papa, quem quer que seja, Maria, João, Pedro. A nossa vida tem que estar totalmente voltada em Deus. E a igreja tem permitido que a idolatria entre nas suas portas. A igreja de Cristo, e eu coloco a igreja católica, ela também é a igreja de Cristo, tem permitido que a idolatria entre pelas portas. Então a gente precisa falar disso sim, né? Muitos cristãos aí, às vezes, omitem essa parte, até pela questão da política. Hoje, para poder criar uma amizade e um bloco pró-direita, e aí se omite fazendo alianças, né, para poder gerar esse bloco pró-direita. E não é assim. O reino ele precisa ser pregado como tem que ser pregado, independente do que está acontecendo aqui na Terra. Tá? Então essa mensagem hoje é uma mensagem bem profunda, embora de pouco tempo, mas que você precisa entender que o reino de Deus não existe idolatria. Ele não permite a idolatria. Ele não permite a idolatria em todos os níveis. Nessa época aqui de Orígenes, era muito pesada essa questão de ídolos, de imagem, e é o que se permaneceu sendo difundido até o dia de hoje pela Igreja Católica Apostólica Romana, tá, gente? Porque depois da separação, a grega não tem isso, não. Então tem esse lado aí também. Porque porque agora eu não vou lembrar de cabeça, mas pesquisa você, já que você está lendo a Bíblia, que Paulo fala que as pessoas elas estavam querendo expulsar os cristãos de lá porque eles eram exatamente escultores, eles faziam esculturas. Então falar que Deus é um Deus invisível, mas está aqui, está lá, que eu não preciso de imagem para adorar Ele, era fazer esses caras parar de ganhar o dinheirinho deles. Então, por isso que ainda foi difundido. E o maior problema da humanidade é esse que eu acabei de falar: dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, perdão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente precisa entender que por causa do dinheiro se gera idolatria. Né? Idolatria a coisas, idolatria a objetos, idolatria a time, idolatria aos próprios ídolos, que foi por causa do dinheiro que essas esculturas continuam aí, que lá de trás eles não podiam perder esse dinheiro, só que agora se perpetuou como uma regra, como uma lei, como um dogma, então agora não é nem só por causa do dinheiro mais.
Mas o passado era por causa do dinheiro e se instituiu isso hoje. Então, e aqui eu não estou condenando a Igreja Católica por causa desse fato. Aqui eu estou querendo realmente fazer com que as duas vertentes do cristianismo, vamos dizer assim, o que tem uma escultura e o que não tem, entendam que existe idolatria nos dois, né? Aqui se idolatra às vezes pessoas e aqui se idolatra as imagens e pessoas também. Mas e que a gente precisa entender que a gente tem que adorar somente a Deus e que o nosso foco não tem que ser o homem. Piorou a imagem de escultura, mas o homem não pode ser. Você pode ouvir e aprender, porque a palavra de Deus diz analisar tudo e retém o que é bom. Então analise tudo e retém o que é bom. Fica com Deus e até a próxima.